Aí falando ali, claro, de um dos componentes mais importantes aí, principal, são as cargas. E aí, hoje a nossa missão é se limitar aqui nos motores elétricos, que é uma base que a gente precisa muito, porque a gente lida com motor elétrico para tudo que é lado. Então a gente precisa ter um entendimento desses caras. Então, o componente principal a ser controlado em comandos elétricos é o motor elétrico, máquina que transforma energia elétrica em energia mecânica. Motores de indução AC são os mais utilizados pela robustez, baixo custo e simplicidade de comando. Trifásicos, comuns em indústrias, possuem alto rendimento e construção simplificada, estator e rotor. E monofásicos, fase auxiliar, usados em bombas, máquinas de lavadoras, furadeiras, utilizam um capacitor para auxiliar na partida. Hoje, a nossa missão é entender melhor o trifásico, porque por meio do trifásico, aí a gente consegue entender, entendendo o conceito do trifásico, depois encaixar o monofásico é muito mais fácil, beleza? Porque, e quando nós lidamos no nosso dia a dia, a gente lida muitas das vezes, claro, na maioria das vezes, com um motor trifásico, beleza? E aí aqui eu trouxe justamente algumas videoaulas direto de um curso na VEG, eu vou abrir aqui para vocês, para que a gente... qual que é a nossa missão no curso da VEG aqui, ó? É a gente passar pelo quê, ó? Introdução, características construtivas, conceitos fundamentais e placa de identificação. Esse vai ser o nosso foco na parte aí do treinamentinho da VEG. Link para acesso de treinamento VEG. Características de motores elétricos industriais trifásicos. Disponível na descrição do vídeo. Principalmente, nesse primeiro vídeo, principalmente em relação à placa de identificação. Claro que a parte do funcionamento a gente vai falar um pouco a mais, mas a placa de identificação é nesse ponto, pelo menos interpretar qual que é o tipo de ligação, qual que é a tensão e qual que é o dado ali de corrente que é normal. Você vê que já tem um ponto que ele já te dá, para aquele tipo de carcaça, até a corrente já considerando o fator de serviço já calculado ali, então você nem precisa fazer conta. É só realmente entender qual que é a tensão que está alimentada para que você veja ali se aquela corrente está ou não adequada de acordo com o que você está verificando. Sim, sim. Ele é aberto? 2Z? Tá, ZZ. E como ela explicou lá, quando você tem o termo ZZ, ele é blindado. Isso, ele é blindado, ou seja, não há necessidade de relubrificação. Aí, quando você não tem esse ZZ, aí há necessidade de lubrificação, e o fabricante, ele ainda te dá na placa, isso é importante relembrar, eu ia frisar isso, mas bom que você já trouxe, ele te traz na placa qual que é o tempo necessário para relubrificar, ou seja, lá, naquele exemplo ele falou 120 mil horas. E aí ele te dá a quantidade de graxa que você tem que aplicar, porque graxa demais também gera um problema. E no caso do ZZ, aí não é necessário. Então, o que a gente acontece? Às vezes já pegou. Nesse ZZ, você não vai ter ponto para lubrificação, geralmente, para você conectar a engraxadeira. Não tem. Não pode, porque ele já vem lubrificado, já com a lubrificação de fábrica. Se ele deu problema, você troca, substitui. Agora, os outros que não são blindados, aí não terminou com o ZZ e tem o ponto para engraxamento e tem a informação ali do tipo de graxa e do tempo que você vai precisar para engraxar, aí você precisa se atentar. Então, olha só o tanto de ponto que a gente já tira como base para a nossa realidade do dia a dia, principalmente falando das manutenções que nós fazemos preventivamente, ou seja, a fim de evitar uma falha. Então, por exemplo, no que se diz ali medições elétricas e medição de corrente elétrica, o motor, por exemplo, ele já vai te dar ali um parâmetro do que é a condição normal. Então, para uma determinada tensão, uma determinada corrente. Então, muitas das vezes a gente simplesmente faz o registro, aí vai e coloca, ou às vezes, isso eu tô, quando eu coloco o que está fazendo, mas tem casos extremos que nem sequer
é feito. Então, às vezes, a manutenção ela é via wireless, da sala da manutenção mesmo, e a gente está preenchendo no automático. E muitas das vezes, como que a gente vai julgar a confiabilidade desses dados? Se de fato eles não estão coerentes com a realidade. Se isso é bem analisado, se o técnico tem condição de interpretar isso, sabendo que tem onde ele ir buscar informação, ele já consegue detectar muitos problemas na própria preventiva, em função de uma corrente que está fora. Então, olha só como uma corrente, por exemplo, uma medição de corrente elétrica, ela determina muitas das coisas. Inclusive, se eu tiver um problema no rolamento. Porque se eu... Exato, além do ruído, claro que só que a gente também não se baseia só no ruído, porque nem sempre esse ruído ele é bem interpretado, porque às vezes a gente tem ventilador, a gente tem fluxo de ar, a gente tem uma casa de máquina barulhenta, o que vai contribuir para a parte do ruído, às vezes não necessário, e tem outros rolamentos também dentro da máquina, não necessariamente só o motor tem rolamento no conjunto girante, então eu tenho outros pontos que podem estar. Então, a corrente elétrica é um fator ali crucial para dar um ponto de partida ali para nós. No que se diz agora funcionamento do motor, o intuito do vídeo era mais passar para vocês mesmo essa ideia geral, se atendo ali e dando base para vocês, principalmente identificarem o que a placa de identificação ali está falando. Na parte do funcionamento do motor, a gente vai falar mais sobre motor. Muitos dos conceitos que ela trouxe também precisa de uma base um pouco mais profunda, até para entender, quando ela fala de fator de potência, quando ela fala de a corrente atrasada ou adiantada em relação à fase da corrente, em relação à fase da tensão, fator de potência, banco de capacitor. Então, são termos que geralmente você precisa de mais base para assimilar o que ela está dizendo. Mas, num conceito geral, aí a gente pode esquecer nesse momento o que ela falou e partir para um conceito um pouco mais básico e elementar, ainda mais considerando que nós temos diferentes níveis de conhecimento aqui. Então, basicamente, o que a gente viu lá? O motor é uma máquina capaz de transformar energia elétrica em energia mecânica. Então, como que é feito isso? Lá atrás, né, e aí a gente vai falando do avanço. À medida que... o que foi descoberto? Foi descoberto que à medida que você passava uma corrente elétrica por um cabo, um fio comum, criava-se um campo magnético em volta. Ou seja, isso foi uma demonstração física da observação e experimentos. E aí o que acontece? Com essa descoberta foi primordial para a criação do motor. Ó, então, basicamente aqui, ó, corrente elétrica gera um campo magnético. Ó, quando a corrente elétrica passa por um condutor, surge um campo magnético em torno dele. Aqui, essa regra da mão direita, ela colocou, não se atentem isso nesse momento, mas ele nem apontou certinho como deveria ser. A bobina amplifica o campo magnético, ou seja, várias espiras somam seu campo, fortalecendo o magnetismo. Então, quanto mais espiras, mais campo magnético. Ou seja, maior é essa corrente. Mais potente. Exatamente, o campo magnético é maior. Nesse primeiro momento, à medida que a gente vai falando, vocês já vão começando a lembrar magnetismo, bobina, o que tem bobina. Então, tudo funciona dessa forma aqui que a gente está falando. Ó, a bobina energizada vira um ímã. Então, se você inverter a corrente, agora você inverte os polos. E é isso que ele quis dizer aqui. As três bobinas estão defasadas entre 120 graus entre si, gerando um campo magnético girante. Aí você pega aqui na imagem, você tem as três fases, aí você vai ter a fase A, fase B, fase C, elas estão defasadas entre si. Então, o que acontece? Quando a gente analisa, por exemplo, lá a fase A, deixa eu ampliar mais um pouco. Eu não desenhei porque eu sabia que ia ter isso aqui. Quando você tem a fase A lá, dá uma olhada que chega um momento que ela vai ter um pico lá em cima. Nesse momento, ela está no seu valor máximo, falando da sua amplitude positiva. Ou seja, você imagina que o eixo da horizontal ali apontando para a direita é o tempo, fator tempo, e aí depois tem um eixo, aí acima desse eixo, o que for para cima você encara como positivo, o que for para baixo você encara como negativo. Quando ela chega no seu pico máximo lá, assumindo que ela está indo da esquerda para a direita, conforme a seta. Então ela chegou no seu pico máximo, olha lá em B.
como que ela está? Em B, ela está subindo, ó. Nesse momento, ela está subindo e cruzando com C, em azul. Conseguiram visualizar isso? Nesse mesmo momento. Aí, à medida que a gente vai andando, ó, o C vai subindo, B vai descendo e o A vai descendo também. É isso que, quando a gente fala defasagem, é justamente isso. Então, no exemplo lá do carrossel, à medida que o A está subindo, então, que é a primeira pessoa, o C também está subindo. O B, nesse momento, não age, não trabalha, ele espera o momento dele. Quando o B voltar a subir, ele vai contribuir com aquele esforço. Então, é mais ou menos nessa ideia. Aí, defasados entre 120 graus entre si, né? Conforme, aí ele fez só um desenho aqui. Aí, o que ele fala aqui, ó? 3 bobinas defasadas, né, pelo ângulo aqui, geram um campo magnético girante. O resultado é um campo girante que gira no estator em velocidade constante. Aí vamos para 5 aqui, ó. O campo girante induz uma tensão nas barras do rotor. Ou seja, o campo magnético cortando as barras do rotor, indução eletromagnética que vai induzir uma tensão. O E aí representa tensão, diferença de potencial. E aí o que ele assume positivo e negativo é de um ponto com um potencial maior do que o outro, beleza? Um mais positivo do que o outro. Aí a tensão induzida que é gerada, se a gente concordou e foi provado que uma corrente elétrica passando por um cabo, um condutor, ela vai gerar um campo magnético, então se eu tenho uma tensão induzida, eu vou ter uma corrente também induzida no rotor. E essa corrente ela vai começar a atravessar, ó, e circular por aquelas barras que tem lá no rotor, aqui, ó. E aí, ó, são integradas por análise de curto-circuito, que é o que ela chama lá de anéis de curto. É justamente para dar o contato. Eu só estou promovendo um caminho para essa corrente elétrica circular ali, de tal forma que eu aproveite a interação desse campo. Aí vamos para 7. A corrente cria um outro campo, ó, magnético no rotor, e a corrente induzida no rotor gera seu próprio campo magnético. Ou seja, e depois disso, ó, você tem o quê? Uma interação dos campos produzindo torque. Então, uma coisa só para complementar a explicação é que à medida que você cria-se esse campo magnético, agora eu vou ter um papel, vou ter um comportamento similar a um ímã. Então, eu não sei se você, acredito que todos já tiveram a oportunidade, por exemplo, de pegar um ímã, ou às vezes o ímã quebrou, aí você tenta reunir ele, você não consegue, porque aí a gente vai ter ali a lei da atração e da repulsão. Polos, isso a gente já falou, mas não necessariamente de um ímã e a mesma ideia. Polaridades diferentes, elas se atraem ou elas se repelem? Polaridades diferentes atraem. Então, diferentes polaridades se atraem, polaridades iguais se repelem. Então, por isso, quando a gente cria-se um campo magnético, agora a gente tem um ímã elétrico. E se a gente tem um ímã elétrico, a gente consegue controlar sentido, intensidade por meio da corrente elétrica. Com essa interação agora igual um ímã, ó, o rotor, ó, gira quase que na mesma velocidade do campo. Para existir indução e corrente, o rotor deve ficar sempre ligeiramente atrás do campo, porque se eles forem iguais, aí você não vai ter justamente esse movimento contínuo. Aqui a parte de cálculo e tudo mais, não se atenham, não se assustem com isso, mesmo que, pô, não consigo entender esse gráfico aqui, o que ele está querendo me dizer. Aqui ele está colocando justamente que o que? A rotação síncrona aqui, que ele chamou de N, então ele tem um gráfico na vertical, que está relacionado à velocidade, e ele tem um gráfico na horizontal, que está relacionado à carga. À medida que na horizontal eu vou para a direita, esse valor cresce, e na medida que eu vou na vertical para cima, esse valor cresce. Aí ele faz justamente uma relação entre os dois. Aí, olha só, ele fala que aqui, ó, aí o NR, que é o verde, é a curva verde, que é o NR, ele está falando que é a velocidade do motor. Então, à medida que a velocidade vai subindo, ela vai subindo, vai subindo, vai subindo, até que ela chega na sua condição e ela se mantém, ou seja, ela não passa disso, por exemplo, do NS, porque NS vai ser o máximo da rotação que ela vai
poder alcançar. E ela nunca vai encostar, tá? NR não encosta com NS, porque há esse escorregamento aí, que foi o que ela explicou. Aí, resumindo, aí, ó, internamente no motor, ó, rotor gaiola de esquilo é porque literalmente ele parece, né, o que o esquilo fica correndo, né, então por isso desse nome, tá? Aí a parte do estator, ó, com a bobina, aí aqui ó, tem um resumo, ó, então resumo do funcionamento. Corrente elétrica gera um campo magnético. Três campos defasados geram um campo magnético girante. Aí induz a tensão e corrente no rotor, cria-se o campo no rotor e gera o torque e movimento mecânico.